Este Evangelho com o do próximo domingo fazem um bloco e estamos mesmo no meio do Evangelho de São Mateus, apesar de nos capítulos não bater mesmo certo, mas no que São Mateus escreveu, estamos mesmo no meio do Evangelho. Este capítulo que nós hoje começamos a escutar, e como digo, na próxima semana vamos continuar, é obviamente um capítulo de passagem. E o episódio de hoje mostra-nos mesmo isto, nas perguntas que Jesus faz aos discípulos sobre o que é que o povo, as pessoas diziam dele, mas depois uma pergunta bem mais profunda e direta àqueles que eram seus companheiros. E para vocês, o que é que eu sou para vocês? O que é que vocês dizem de mim? Na próxima semana, como digo, iremos ver que tipo de Messias, porque Pedro diz, tu és o Messias de Deus, que tipo de Messias é que Jesus vai dizer aos discípulos que é, desmontando, de certa maneira, aquilo que eles pensavam que era o Messias. Mas sobre este Evangelho, gostava de refletir convosco alguns pontos que me parecem importantes e por isso vamos refletir neles. A primeira coisa que é importante nós todos termos consciência e nunca é demais lembrar é que a Igreja não é de Pedro. A Igreja não é de Pedro, a Igreja é de Jesus. Tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha Igreja. Agora, não sei se foi a seguir às jornadas, ou alguém que me disse que o Papa era o sucessor de Cristo. Eu, não é o sucessor de Cristo. Calma lá. Não é o sucessor de Cristo. Pedro, ele é o sucessor de Pedro. E a Igreja de Jesus Cristo. Jesus não entrega a Pedro um título. Não entrega a Pedro um condado. O que Jesus entrega a Pedro é um serviço para lhe dizer o que tu tens de fazer é edificar, continuar a edificar e a manter de pé esta Igreja que é minha. E esta é a chave de leitura daqueles que pertencem, nós que pertencemos à Igreja de Jesus. A atitude do serviço que é dada aqui e que depois é confirmada, por exemplo, no lava-pés. Quando Jesus, no final do lava-pés, diz, assim como eu vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Esta é a atitude do cristão na Igreja. É o serviço. Não é servir-se da Igreja, como nós infelizmente vemos entre eclesiásticos e não eclesiásticos. Não é essa a maneira de estar. Estamos na Igreja para servir. E um serviço que em muitas circunstâncias da história, do passado e do presente, passa até pelo derramamento de sangue, pela entrega da própria vida. Aconteceu a Pedro e, infelizmente, a tantos milhões de cristãos que ao longo destes séculos de história da Igreja deram a vida por Cristo, porque estiveram ao serviço da sua Igreja. Depois, pensarmos também um bocadinho nestas perguntas de Jesus. Jesus pergunta aos discípulos, o que é que os outros dizem de mim? E o que é que vocês dizem de mim? Nós devíamos pensar um bocadinho e fazer esta reflexão. Os outros e eu. O que é que há diferente entre a opinião dos outros e o que eu sinto? Porque os outros não eram seguidores de Jesus. Os outros eram os outros, que se cruzavam, que ouviam. Por isso as respostas eram mais ou menos acertadas. Um profeta, dizem, mais ou menos. Os outros não eram discípulos. Os outros sim. E então esta pergunta que Jesus faz, estas duas perguntas, são para nós uma única pergunta. Quem é que é Jesus para mim? Porque os outros com quem nós nos damos e com quem lidamos podem não seguir Jesus. E podem ter uma ideia de Jesus muito acertada. Muito acertada. Mas nós, que somos discípulos, além de ideias acertadas que possamos ter de Jesus, temos que marcar aqui alguma diferença. Porque eu sou seguidor de Jesus. Eu estou comprometido com Jesus.
Ainda agora, antes de ir para aqui, estava a ler um sermão de Santo Agostinho em que dizia que o cristão vem de Cristo e não é Cristo que vem de cristão. Atenção! Cristão vem de Cristo. Se nós somos cristãos, é porque vimos de uma raiz que é Cristo. E a minha experiência, nós todos aqui que aqui estamos, não somos observadores do cristianismo, somos praticantes de uma fé, de um batismo. O que é Jesus para mim? Porque ser discípulo de Jesus não é uma identificação teórica, uma admiração dos ensinamentos do Mestre. Porque Jesus disse coisas tão bonitas. Jesus fez coisas tão bonitas. Não é isto que Jesus nos pede. Não é esta a resposta acertada a esta pergunta que Jesus faz hoje a cada um de nós. Quem é que eu sou para ti? E o quem é que eu sou para ti tem que nos levar a uma imitação prática da vida e dos ensinamentos de Jesus. O discípulo de Jesus não é o discípulo por aquilo que sabe dele. Não faltam livros de teologia que falem daquilo que Jesus é. Às vezes um bocado enganados também, porque nós sabemos mais o que é que ele não é. De Deus sabemos mais o que é que ele não é do que aquilo que é, do que aquilo que ele é. Estas perguntas não são um inquérito, um teste de avaliação para ver se acertaram ou não. O discípulo de Jesus não é só aquele que sabe alguma coisa dele, mas aquilo que ele significa para mim. E depois em que é que eu o imito? E como é que ele transforma a minha vida? Porque esta é que é a identificação prática do seguir Jesus. Quando eu digo Jesus é o Filho de Deus, Jesus é a minha vida, Jesus é a pessoa que me preenche, cada um de nós teria uma frase que nos ligasse a Jesus. No fundo, cada uma dessas frases tem que chegar aqui. Em que é que ele transforma a minha vida? Em que é que Jesus transformou a minha vida? Que é o que me motiva a rezar, é o que me motiva a vir à igreja, é o que me motiva a fazer o bem, é o que me motiva a não ser um discípulo teórico de Jesus, mas ser, de facto, uma imitação real e atualizada da sua vida no nosso mundo. Estes dias tive, não sei se foi a graça, mas foi de certa maneira uma graça, não estava previsto, mas a arrumar umas coisas no meu quarto, encontrei um livrinho de notas de uma irmã que entretanto faleceu, de uma monja que entretanto faleceu, um livrinho de notas onde ela escrevia coisas dos retiros e coisas em que ela participava, e uma frase que lá vinha escrito, que estava lá escrita, e que eu também gostava hoje de ligar a esta imitação prática e que é que Jesus transforma a minha vida. Não sei quem é que lhe pregou o retiro, porque não vinha lá escrito quem lhe pregou, mas ela escreveu, desse pregador, escreveu uma frase assim: não há normalmente grandes conversões, há só pequenos avanços. E é isto que nos é pedido a nós. Se Jesus entrou na minha vida, se Jesus faz eco na minha vida, se Jesus me diz respeito em alguma coisa, em que é que eu tenho avançado? Que mostras é que eu dou da presença de Jesus na minha vida? E, finalmente, fazer só duas pequenas observações sobre duas expressões que aparecem no Evangelho, que a mim me foram úteis esclarecer e quero também partilhar convosco. Primeiro, quando Jesus diz: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedra, numa tradução mais literal, seria rocha, a tradução do grego. Não é que eu saiba muito grego, li isto, não imagina que eu sou uma pessoa especialmente dotada em grego ou em grandes teologias, mas li esta semana num comentário de um biblista. A palavra técnica de tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Mas cuidado, dizia esse biblista, rocha aqui não é alicerce, não é um fundamento sobre o qual nós construímos a igreja. Diz este biblista, rocha aqui significa gruta, ou seja, lugar protegido, lugar de acolhimento. E por isso é que Jesus diz que é sobre esse lugar de acolhimento, é sobre esse lugar de refúgio e de proteção que ele constrói a sua igreja. Para nos dizer o quê? Que a igreja
tem de ser um lugar de refúgio e de proteção, em que qualquer pessoa que se aproxime dela sinta o acolhimento que normalmente a gruta tem, o acolhimento, a proteção. Nós vemos que às vezes a igreja, no pior sentido, vou dizer esta expressão, às vezes a igreja é um bocadinho madrasta, no pior sentido, que há madrastas muito boas. Há madrastas muito boas. Mas nós usamos isto, a madrasta, às vezes como a mãe má. Nós sentimos isto, que a igreja, às vezes, através dos seus membros, é um bocadinho madrasta. Porque bate, exclui. E em alguns sítios, até em algumas tendências, até parece que tem gosto em excluir, em dizer, não, tu não podes comungar, não, tu não te podes confessar, não, a tua vida não está conforme. Não é isto, não é sobre esta rocha que Jesus quis fundar a sua igreja. E ficamos com esta ideia bonita da rocha como gruta, lugar de proteção, lugar de acolhimento, lugar de refúgio, que todos nós devemos sentir desta nossa igreja, que é mãe. E depois, o segundo esclarecimento, ou a segunda, que também a mim me fez bem, é que às vezes, quando ouvimos tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo o que desligares na terra será desligado nos céus, nós chamamos isto o poder das chaves. Às vezes podíamos interpretar isto como um poder absoluto do Papa ou da excomunhão, o ligar ou desligar. Mas este biblista diz, não, o ligar e o desligar aqui está muito ligado ao perdão. Tudo o que tu perdoares na terra será perdoado no céu e o que não perdoares na terra não será perdoado no céu. Mas obviamente que aqui está muito ligado ao perdão para nos dizer que a igreja tem que ser também um espaço de perdão. De pedir perdão, como nós, com mais humildade ou menos humildade, temos vindo a fazer neste processo terrível, não só de Portugal, mas que também inclui Portugal, nesta questão dos abusos, em que o pedir perdão não pode ser só socialmente, para ser socialmente aceite, mas de facto de um caminho de mudança que todos nós temos de fazer, mas percebermos que a igreja é um lugar onde se pede perdão e onde se concede o perdão. E a propósito disto também gostava porque esta semana, isto é o bom de estar doente, é que temos tempo para tudo, como os médicos mandam descansar, temos tempo para tudo. Graças a Deus não há febres, não há dores, não há nada, melhor se pode ler, melhor se pode trabalhar. Vi esta semana uma entrevista ao que vai ser agora cardeal, não o Dom Américo, que tem 48 anos, mas a um cardeal que tem 96 anos, que o Papa Francisco fez cardeal agora e que vai ser agora no dia 30 de setembro. E a Argentina, também confessor do Papa Francisco, e este padre, que agora é capuchinho, que agora vai ser cardeal, dedica, aos 96 anos, dedica mais de 6 horas a confessar pessoas. Aos 96 anos. Das 8h30 ao meio-dia e meio, das 2 às 6 da tarde. Aos 96 anos. Portanto, não é coisa de reformado. Vem de trás. E o entrevistador perguntou a este padre qual era o segredo para ele ter tanta gente para confessar, para haver tanta gente. E também como é que ele se sente diante da confissão. E este padre dizia assim, eu quando me sento no confessionário, vejo sempre o outro como um pecador como eu. Portanto, não é alguém que está acima. Os médicos curam dos doentes, não é? Está sempre uma atitude de cima para baixo. Ele diz, não. Quando alguém se aproxima de mim, eu vejo como um pecador como eu. Por isso só lhe posso falar com humildade, com bondade, com misericórdia. E é também este padre que o Papa Francisco várias vezes cita, aquele padre que era excessivo em perdoar e tinha até escrúpulos em perdoar e que uma vez ao passar pelo sacrário parou à frente do sacrário e diz, Senhor, se calhar às vezes sou muito excessivo em perdoar, mas tu também não foste um bom exemplo. A igreja, além de ser um lugar de refúgio, de proteção, tem de ser obrigatoriamente um lugar de perdão, de pessoas reconciliadas. Nós vivemos séculos terríveis em que a igreja perseguiu, em que a igreja se achava dona do mundo, em que a igreja dominava.
Nós hoje temos que perceber a Igreja, como temos vindo a escutar nos últimos domingos, esta barca frágil, em que o perdão faz falta. Um perdão que se pede e um perdão que se dá, porque sem perdão não se avança. É isto que nós então vamos pedir ao Senhor, estas 3 coisas que nós hoje escutamos no Evangelho. Primeiro, que pequenos avanços tenho feito na minha vida, porque Jesus está presente e Ele é para mim o Filho de Deus? Como é que eu me sinto protegido e abraçado na Igreja? E como é que eu sou um rosto de proteção e de acolhimento dos outros na Igreja de Jesus? Como é que está a acontecer o meu perdão na Igreja e também fora dela? Que o Senhor nos dê a graça de irmos avançando, não com grandes conversões, mas com pequenos progressos. Que assim seja.